só morre o que é orgânico. Então a gente tem que entender isso. O que não é orgânico não morre. Então, o corpo que nós utilizamos, ele é orgânico, mas ele tem uma vida. Isso que é interessante, porque o Allan Kardec, ele vai reservar ali no meio do livro, a partir da pergunta 60, ele vai falar sobre o fluido vital. Então isso é muito importante. Mas antes do Kardec, teve um médico alemão chamado Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia. E ele veio trazer o vitalismo. Isso é muito legal. Porque assim, o conhecimento, ele não vem do nada. Ele vem aparecendo através de personalidades. Por exemplo, para surgir o espiritismo, Éder, tinha que vir algo falando sobre coisas que fora da matéria. E vai surgir com outro médico alemão também, Franz Anton Mesmer, que é o magnetismo. Olha que legal. E depois do magnetismo vem o vitalismo com Hahnemann. E depois nós vamos entender agora quem dá alma a tudo isso, que é o espírito. E que vem com Allan Kardec. Os espíritos vêm falar sobre a doutrina espírita, que doutrina é um conjunto de conhecimento. Isso que a gente precisa deixar muito forte. Doutrina é um conjunto de conhecimento. Então nós estamos absorvendo conhecimento sobre a nossa realidade espiritual. Então você vai num centro espírita, o que que é? É uma casa de estudo. É uma casa de estudo. Não tem hierarquia, não tem paramentos, não tem rituais, não tem simbolismo, não tem nada. É uma casa onde você vai absorver conhecimento. Para quê? Para você entender essas coisas. Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Qual o sentido da vida? Então, voltando lá, o que é orgânico, ele tem um período de vida. Então, esse fluido vital, que é um derivado do fluido cósmico, né, que é do nosso universo, que hoje os astrofísicos já estão denominando de alguns nomes para poder a gente entender de onde vem toda a matéria, de onde vem a questão da inteligência. Hoje é discutido esses assuntos aí, né? Mas a doutrina, os espíritos nos trouxeram da seguinte forma: olha, você é uma alma, é um espírito que precisa passar por experiências para evoluir e crescer. Mas o que é legal, Éder, ele dá um ponto de partida para o espírito. Então, para o espírito, que é o ser inteligente que somos nós, para hoje ter uma inteligência, tem que haver um princípio de inteligência. A inteligência não aparece do nada. A inteligência é uma conquista daquele que buscou essas experiências através da cultura, do conhecimento, da experiência, e aí ele se torna um ser inteligente. Mas ele não foi criado inteligente. Não, ele foi criado um princípio de inteligência, aonde parte todo mundo do mesmo lugar. É o mesmo ponto de partida de todo mundo. Então o cara que está hoje estuprando, violentando, matando, ele vai evoluir. Um dia ele vai sair dessa condição e vai evoluir. E hoje o cara que está fazendo bem, está procurando ser uma pessoa correta, honesta, ele também está nesse processo, ele já compreendeu o processo de evolução. Então quando você parte lá de um princípio de inteligência, e vão falar que isso está nas plantas também, né? Porque eles falam que a gente dorme no mineral, né? Eu não vou abordar esse assunto agora porque não... Acho que é uma frase do Leon Denis, não é? Isso, não é relevante nesse momento, mas a doutrina espírita é legal porque ela te oferece essa condição de conhecimento. Então, quando você tem o reino vegetal, onde esse princípio de inteligência vai passando por suas experiências na formação da memória, na formação do temperamento, então nós vamos arregimentando uma série de sentimentos, tudo, para poder um dia eclodir naquele que nós vamos chamar o ser primata, né? Onde nós, no planeta Terra, estamos desde 3 milhões e meio de anos atrás. 3 milhões e meio de anos atrás, a gente estava passando pelas primeiras experiências do ser primário, o ser primata. Imagine naquela época você morrer. Como é que é morrer?
Hoje a gente sabe, tem todos os recursos, mas naquela época como é que era? Morria muito as crias, não é verdade? Daí dá o princípio, olha que legal, dá o princípio, né, nessa fase, porque o macho e a fêmea tinham os mesmos deveres ali. Os direitos sempre foram iguais, mas os deveres também eram iguais. Aí a cria se perdia muito, cria. Até que um dia a fêmea, percebendo a necessidade de ficar e de não ir para a caça, de não ir conquistar novos horizontes, e ela passa a cuidar da cria, onde ela vai desenvolver os sentimentos maternais. Então, assim, nós vamos convivendo com a morte há milhões de anos. E a morte, com o tempo, quando a gente vai se tornando um pouco mais civilizado, ela sempre foi uma perda, parece que irreparável. E nós alimentamos essa questão da morte como uma perda, uma coisa assim, extraordinária, onde não temos muito mais condição de ter relação com essa pessoa, conviver com essa pessoa. A nossa relação com o divino foi sendo criada dessa forma. Tanto é que se você pegar no século passado, até 1950, tinham mulheres que eram pagas para chorar no velório, que eram as carpideiras. Era normal isso. Então a morte foi sendo tratada dessa forma, com muito pesar, com muita dor. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.